do benefício de pensão, né? Aconteceu comigo, entendeu? De ficar sem receber, né? Mas depois, juridicamente, eu consegui reaver, né? Mas o senhor foi convocado, seu Gerson, para a perícia agora? Banco do Brasil, né? Previ. Não, mas o senhor foi convocado agora pelo INSS para realizar? Já tenho 62 anos e tenho mais de 15 anos. Pronto, porque a gente tem outra preocupação, porque além desse efeito na relação de trabalho, se volta ou não volta a trabalhar, se recebe ou não recebe a complementação, de quanto é que eu vou ganhar, tem a questão assim, Gabriele, eu já tenho tempo para poder me aposentar. Esse tempo que eu fiquei afastado, ele conta como tempo de contribuição? Aí, se foi por acidente de trabalho, conta tudo certinho. Vai contar esse período todo como tempo de contribuição. E aí, de repente, fazendo a soma, você tem direito a outro tipo de aposentadoria por tempo de contribuição. Mas se não for por acidente de trabalho, a pessoa tem que voltar, né? Exato. Caso o benefício ele não seja uma aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, ele não tenha natureza acidentária, ou seja, foi concedido não em razão de um acidente de trabalho, mas de um acidente comum ou de uma doença comum, há necessidade de ser feita uma contribuição posterior. Então, esse período em que se ficou recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez tem que estar intercalado entre tempos ou períodos de contribuição efetiva. Porque enquanto a gente está recebendo benefício, a gente não está contribuindo para o INSS. Então, foi cassado o benefício, procure fazer uma contribuição que seja posteriormente para contar esse tempo de afastamento como tempo de contribuição. Só que antes de fazer essa contribuição, é importante verificar se realmente isso vai garantir a você o direito de uma aposentadoria por tempo de contribuição ou uma aposentadoria por idade, né? Também pode ser solicitada a aposentadoria por idade quando você completa 15 anos de tempo de contribuição. Então, é basicamente isso. Outra questão que é muito importante nisso, por isso que eu estava conversando com o seu Gerson, é porque a maioria das pessoas que recebem o benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, ela também entrou com uma ação, uma reclamação trabalhista, que na verdade tem uma natureza civil, buscando a responsabilização civil do empregador pela doença ocupacional. E muitos recebem pensionamento, que é um valor todo mês, por ter perdido a profissão. E essa cassação da aposentadoria, ela pode ter efeito nessas ações cíveis. Gabriel, mas não tem nada a ver. Para o empregador, tem. Ele pode arguir que isso é um elemento novo, e que houve isso, e querer discutir essa situação no processo. Mas meu processo já transitou em julgado, a fase de conhecimento. Mas eu já estou recebendo. Então, isso vai abrir margem para várias discussões. E por isso que a gente sugere que, mesmo que você não veja um prejuízo em ter tido a aposentadoria cassada, que a gente discuta antes o que é melhor em cada caso, para tentar manter essa condição de aposentado por invalidez, se você realmente continua inválido para o trabalho e portador dessa mesma doença. Não dá para dizer assim, então tá certo, eu já tenho tempo para me aposentar por tempo de contribuição, então eu vou caçar minha aposentadoria, então tá certo, eu vou me aposentar por tempo de contribuição e pronto. Tem que pensar caso a caso, porque a gente precisa ver o efeito disso na sua vida. Se você tem essa ação de indenização, se isso interfere. A gente tem ação de indenização onde foi feito pagamento de parcela única. A gente tem ação de indenização onde o juiz mandou pagar mês a mês até a pessoa falecer e não criou nenhuma condição. E a gente também tem ação onde o juiz determinou o pensionamento, mas também obrigou a parte A, anualmente, a cada 6 meses, comprovar que ela continua inválida. Então, nessa hipótese, onde a aposentadoria é cassada, existe um efeito dominó, gera um efeito muito grande nessas ações de quem tem ação civil. Então, tem que tratar com muita seriedade uma convocação dessa, um resultado, está sempre sendo acompanhado por um advogado especialista nessa matéria para não estar tomando nenhuma decisão que possa atrapalhar em outras questões, certo? E aí, além disso da complementação, da Previ, dessa possibilidade de contar o tempo de outra forma, de ter essa interferência nas ações cíveis,
a gente também precisa ficar atento sobre o que é que pode ser feito para rever, para poder manter essa aposentadoria. Primeiro, procurar seu médico para poder pegar um relatório contemporâneo, né, a essa decisão do INSS, dizendo o oposto. Se o seu médico vai lá e pensa diferente, olha, eu fui para a perícia do INSS e eles cassaram meu benefício, qual é a opinião do senhor, né, que já acompanha meu quadro há tanto tempo? Primeiro é procurar um médico. A gente não tem como entrar com nenhuma ação ou recurso administrativo sem uma outra opinião médica. É uma opinião médica do INSS que a gente só pode atacar com uma outra opinião. E aí, a partir daí, a gente pensar, a depender do caso, ou no recurso administrativo, ou de entrar com uma ação na justiça para tentar manter essa aposentadoria. A gente já tem alguns casos de pessoas que tiveram a aposentadoria cassada e tem casos, vários, de pessoas que a aposentadoria foi mantida. Por isso que eu disse que eu também não quero alardear ou criar um desespero geral. Cada caso é analisado individualmente. E aí várias pessoas foram convocadas e não tiveram nenhum problema. Gente nova, sabe? Assim, porque a gente sempre imagina, poxa, a fulana é tão novinha, é capaz de o médico querer implicar, né, com alguma coisa. Não, a gente já teve várias aposentadorias mantidas. E quem não teve, que a gente já teve que entrar com ação, e aí eu vou falar pela minha experiência lá no INSS, com a parte acidentária na 14ª vara civil, é que a juíza ela não tem deferido a tutela para manter a aposentadoria. Mas por quê? Porque ela só quer analisar isso depois de ser submetido a uma perícia de um médico judicial do tribunal. Mesma coisa em relação à Justiça Federal também. A Justiça Federal não se concede a tutela para manter o benefício, mas marca-se logo a perícia judicial para verificar a situação. E aí isso mais uma vez demonstra como a gente tem que agir rápido. Então, o senhor passou por essa perícia do INSS quando? Mês passado, pronto. Então, já é o tempo do senhor também marcar. O senhor já tem que marcar. O senhor também já tem que marcar com o doutor Antônio para poder tentar ver seu caso. Não pode demorar. Inclusive, ia falar com ele essa semana. A gente está sempre dando na telefone ontem. Aí, aproveitando para falar com ele hoje. Pronto, ocorreu de vir junto, né? E... Oi? Tá frio? Já ar-condicionado. Melhor aí. E então, se a pessoa também, o benefício dela tiver sido concedido judicialmente, aí a gente vai tentar por outra estratégia, outro caminho, de tentar não entrar com ação, tentar discutir de um outro processo. Embora a juíza também não concorde muito, mas a gente tem essa outra possibilidade, certo? Então a gente quis hoje, eu sei que foi muita informação, que talvez até por não ser da área, às vezes fique difícil de assimilar. Mas o que a gente quis expor é que existem muitas coisas por trás, muitas implicações a partir dessa convocação do INSS. Tanto no sentido de que é preciso que vocês se preparem para essa perícia, até porque vocês podem evitar, né, como a gente desde o começo, quem está aqui desde o começo, a gente citou as possibilidades de estar isento dessa perícia de revisão, que se for convocado deve também se preparar para a perícia, não pode ir lá sem relatório médico, sem estar organizado, entendeu? E se acontecer de cassar, a gente elencou, né, as 4 hipóteses do que pode acontecer na perícia de revisão. Se acontecer de cassar, a gente tem que atentar para todos os efeitos dessa cassação na sua vida. Numa ação que você tenha cível, numa ação anterior que o benefício tenha sido concedido, na sua situação com sua entidade de previdência privada, na sua relação com o seu empregador. Outra coisa que eu não falei, era isso que eu estava aqui tentando me lembrar, é que também, uma hipótese, vou citar, sem citar o nome, a gente tem um cliente que o benefício dele foi cassado, ele tem menos de 55 anos, não tem tempo para se aposentar ainda por tempo de contribuição. Mas a gente estudando, a gente descobriu o seguinte, vocês vejam como é importante procurar um advogado. Que ele
Se a gente não conseguir manter a aposentadoria, ele vai voltar ao trabalho, ele não vai poder ser demitido, porque ele tem a estabilidade, que ele era portador de doença ocupacional, ele vai ter o período de estabilidade de 12 meses. E a gente descobriu que, averbando um tempo que ele foi para o exército, ele entrava numa estabilidade que o banco convenciona de pré-aposentadoria, que se você está perto de se aposentar, o banco também não pode lhe demitir, porque você tem uma segunda estabilidade. Além da estabilidade acidentária, você tem a estabilidade porque está perto de se aposentar por tempo de contribuição. Ele não ia descobrir isso sozinho. Ele só ia descobrir, só descobriu porque trouxe, a gente foi estudar. Vamos tentar ver aqui todas as possibilidades de ajudar e de salvar essa pessoa, né? Porque eu digo salvar, porque se ele saísse do banco depois do período de estabilidade, ou se a empresa resolver indenizar, como é que ele vai voltar a trabalhar depois de tanto tempo afastado, mais de 50, já está com meia idade, voltar a trabalhar, se reinserir no mercado de trabalho, ia ser muito difícil para ele. Ele, inclusive, tem um filho pequeno, bebê, é uma situação difícil. Então, a gente conseguiu, no caso dele, descobrir essa situação de pré-aposentadoria também tem essa outra chance de defesa dele. Com fé em Deus também vai dar tudo certo com ele. Vocês têm mais alguma dúvida? Essa pré-aposentadoria seria proporcional ou ela pegaria integral? Não, é uma estabilidade. Ele, não é que ele vai ganhar aposentadoria, entendeu? É só a estabilidade. Além da estabilidade por ser portador de doença ocupacional, ele tem também porque estava próximo de se aposentar. A outra coisa que é bom falar é que, assim, os aposentados por invalidez, eles têm direito à isenção do imposto de renda. Os portadores de doença grave. Se você tem a aposentadoria cassada e você diz, mas eu não estou nem aí, eu tenho tempo para me aposentar por tempo de contribuição, vai ter isso, mas vai perder essa isenção no recolhimento de imposto de renda. Então, também é outra questão, outro benefício para se avaliar, porque se o seu médico diz que a aposentadoria deveria ser mantida, você também deve revezar pensando nesse benefício. Então, do pouco que a gente conversou aqui hoje, nesses 40 minutos que a gente conversa, eu acho que eu já expus para vocês várias situações do que essa decisão pode implicar na vida de vocês, certo? Então, a gente tá à disposição, tanto hoje para tirar dúvida, quanto depois. Entende a gravidade do que pode acontecer e está disposto a também fazer a preparação de perícia, como a gente fez, né? Nos processos do INSS, como a gente fez nos processos de trabalho, a gente está aqui à disposição para também conversar com vocês antes da perícia. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta aí. Esses 25% dos aposentados por validez, está no vigor? Sim, veja só, os 25% não é para todo aposentado por invalidez. O acréscimo de 25% é para aquele aposentado em geral, não só de invalidez, porque saiu uma decisão recente do STJ garantindo esse acréscimo a todo aposentado que necessite do auxílio de terceiros para o exercício de atividades diárias comuns, alimentação, higiene, transporte. Então, quem tem essa dificuldade diária pode solicitar junto ao INSS o acréscimo de 25% à sua aposentadoria, certo? Outra coisa que eu queria deixar aqui é o seguinte, agradecer, né, uma vez que a gente já está encerrando, agradecer a confiança de vocês terem vindo aqui, tirado suas dúvidas, dizer que a gente está à disposição, realmente nós pessoalmente, sócios, estamos aqui à disposição, mas também nós temos uma equipe muito boa, muito bem preparada para atender vocês. A demanda é muito grande às vezes. Venham aqui para poder todo mundo até já conhecer. Até conhecer a equipe aqui nossa. Tati, Janilson, Aline. Jairo aqui também está nos ajudando. Né? A gente tem uma equipe muito preparada para atender vocês. Infelizmente, em razão da demanda, às vezes demora para falar com o sócio, demora para falar com a gente pessoalmente. A gente se desdobra para poder atender todo mundo, mas a gente confia muito na equipe da gente, a gente confia muito nas pessoas com quem a gente trabalha, justamente para dar o melhor para vocês. Né? Se a gente fez esse auditório, se a gente montou aqui o escritório dessa forma, foi exclusivamente para dar o melhor para nosso cliente. Então, eu espero que vocês confiem na palavra da gente, assim como estão confiando neste momento aqui de pegar a informação. Tá joia? Tiago, até não falei, Tiago não tá aqui porque ele tá voltando de Brasília, né? Mas Tiago também tá responsável.
pegando um pouco aqui a pergunta dela aqui. Os 25% no caso é auxílio acompanhante, não é isso? Auxílio acompanhante. Mesmo o INSS, dependendo da situação, se é auxílio, se é acidente, negando, tem o direito juridicamente de buscar na justiça. É no caso de aposentadoria, certo? O aposentado tem direito a esse acréscimo, mesmo que ele não tenha contratado um acompanhante. Certo? Não há necessidade de você ter contratado um acompanhante para ter direito ao acréscimo de 25%. Se você precisa do auxílio de terceiro, pode ser seu filho, seu tio, seu primo. Você conseguir comprovar isso, a gente pode pleitear para você receber esses 25%. Aqui tem casos assim? Tem alguns casos aqui. Deixa a dona Vera aqui. No meu caso, estou aposentada acidente de trabalho. Tenho 57 anos. 2008, não foi assim? 2013, minha filha. 2013. Dezembro de 2013. Se eu for trabalhar, no caso, e a empresa não aceitar que eu estou com um processo contra a empresa, como que acontece isso? O que acontece? Sua rima de família... No caso da senhora é acidente de trabalho. A senhora não vai ser convocada. A senhora tem 57 57 e recebe benefício desde 2003. E você ainda recebe em 2003. Mas você ainda recebia antes. antes. 2003 mais 15, 2018, a senhora tá ali. Não vai ser Sorrindo! E eu também! A senhora, se for convocada, Gabriele, me ligue que eu entro com mandado de segurança na hora pra senhora não ir. Eu não tenho ninguém. Minha mãe morreu, o marido morreu, eu fiquei com pensão, deixei pra lá e eu pronto, vou cuidar. Não, que... Mas se a senhora quiser retornar ao trabalho... Não, quer não. A senhora pode retornar. Eu tive uma labirintite muito forte, cuidando da minha mãe, sem dormir. Poxa. Aí fiquei surda, perdi 100% com risco de perder. No caso, a senhora tem estabilidade, né? Se não fosse o caso, né, quem recebe a aposentadoria decorrente de acidente de trabalho tem direito à estabilidade, a empresa não pode chegar e dizer, não aceito. A empresa é obrigada a aceitar. No caso de quem não tem essa estabilidade, que recebe um benefício comum, não é que a empresa não precisa aceitar. A empresa é também obrigada a aceitar, mas como não existe a estabilidade, inclusive durante o período de afastamento, a empresa pode inclusive dar as contas, pagar tudo que as verbas decisórias. Mais alguém perguntou? Ia perguntar lá. Foi não. Vou receber 50%, 6 meses, depois 25%, depois 25%. 100%, você vai receber durante 6 meses 100%. Depois 50%. Nos 6 meses seguintes, 50%. Depois 25%. E depois disso, é nada, né? Aí depois nada. É por isso que a gente tem que providenciar a ação do senhor. Pois não. Eu ia fazer só 2 perguntas. Porque no caso do representante da minha mãe, Certo. Foi auxílio doença que depois judicialmente converteu em aposentadoria. Certo. Ela já tem mais de 60 anos. Então isso significa que ela não vai ser convocada. Menos de 15 anos ela não será convocada. Mesmo com menos de 15 anos. E a segunda pergunta, quanto à questão dos 25% de acréscimo. Sim. Saiu dessa decisão judicial. Pode ser administrativamente via INSS ou só judicialmente para ter isso? Há necessidade de ser feito o primeiro pedido administrativamente. Depois de pedir administrativamente, faz-se judicialmente. Mas nesse pedido administrativo, é bom também pedir orientação. Como deve ser feito esse pedido. A gente já consegue fazer esse pedido administrativamente aqui pelo escritório também. Mais alguém? No meu caso é que eu fui convocada. Só que eu estive lá, não fiz a perícia no dia não. Só que minha aposentadoria era uns 10 anos, né? Que no caso é até o final do ano que vem. Certo. Aí já me chamaram agora. Chamaram a senhora para fazer a perícia? Não, aí no dia disse que não deu para fazer, aí era para agendar de novo. Quantos anos a senhora tem? 57. 57. Há quanto tempo recebe a... 2010. Desde 2010, né? A senhora está afastada do trabalho desde 2010. Eu sou deficiente. Está afastada desde Eu 2010. tinha deixado o trabalho, aí depois eu vim atrás da aposentadoria. Tem que ver quanto tempo a senhora está afastada. Se está afastada há mais de 15 anos, não era nem para a senhora ser convocada. Então é bom marcar para a gente ver a situação da senhora para evitar a realização dessa perícia. Mas se tiver que fazer a perícia,
ir com a documentação referente ao seu problema, o mais atualizada possível, que demonstre que nesse período a senhora continuou em tratamento, continuou com o problema, e aí a gente dá toda essa orientação também para a senhora. Pois não. Quem está isento de imposto de renda? Qual o tipo da doença? Depende da doença. São doenças consideradas graves. Tem uma lei, a Lei 7.713 de 1988, que traz o rol de doenças que são consideradas graves e que dão direito à isenção. Aí tem doença de Parkinson, doença de Crohn, câncer, as neoplasias malignas, né? Tem doença de Paget, tem uma série de doenças. Aí tem que estar naquele rol. Eu recebo os 25%. Sim. Como é? Não entendi. Eu sou aposentado e recebo os 25% do desde a época que eu me aposentei. Sim. E tem a isenção? Não, a isenção não tem isenção de imposto. É isso. Então, tem essa possibilidade, sim. É feita, inclusive, uma perícia específica para esse pedido. Tem que dar entrada na Receita Federal do Brasil. Tem que estar lá, né? Na Receita Federal do Brasil. Pego uma declaração para minha médica. Declaração da médica, os documentos do INSS e pode entrar. Aí, se negar lá na Receita, o senhor volta à procura do Dr. Antônio também para entrar com a ação para ver isso. Eu vou pedir esse retroativo, porque eu sou um cara cacetado do lado. Agora é importante ver o seguinte: na declaração do ajuste anual, o senhor não recebe de volta, não? O valor que pagou todo? Eu pago. Não. Paga ainda? Porque eu recebo Então... fundo de pensão. Aí quando junta... Quando junta eu tenho que pagar 1.400, 1.600. Entendi. É bom dar uma olhada assim. Eu tenho só 6 meses de aposentado. Primeiro foi por validez. Foi por auxílio-doença. Aí 2 meses depois chegou a carta que estava aposentada definitivamente. Por invalidez. Faz 6 meses só? Tem 6 meses só. Entendi. As perícias normalmente elas acontecem depois de 2 anos. Então a senhora tem quantos anos? Eu estou com 56. 56, certo. Então a senhora não vai ser convocada agora. Agora. Pelo menos 1 ano e meio você ainda tem sem ter que passar pela perícia. Uma coisa que eu não falei é... Gabriele, você só falou da mensalidade de recuperação para quem recebeu o benefício há mais de 5 anos. Mas existe a possibilidade, como ela, de que estava recebendo o benefício há menos de 5 anos. E aí, o que é que acontece com essa pessoa? Se essa pessoa ela tem a garantia de retorno ao antigo empregador, ela não vai receber nada de mensalidade de recuperação. Se ela está totalmente recuperada pelo trabalho, ela não recebe nada, mas volta e retorna ao trabalho. Mas aí, para as outras hipóteses, né, os outros tipos de trabalhador, ele vai receber mensalidade de recuperação pela quantidade de anos que ele está afastado. Então, se ele está afastado 3 anos, ele vai receber 3 meses de mensalidade de recuperação. Se ele está afastado 2 anos, ele vai receber 2 meses, certo? Isso é para quem tiver menos de 5 anos, é proporcional. E outra coisa que eu também não falei, que é importante falar. Gabriele, eu voltei ao trabalho e voltei a ficar doente. Eu posso requerer novo benefício? Nos 6 primeiros meses que você está recebendo mensalidade de recuperação, você não pode requerer um novo benefício. Mas quando começa a gradação, no caso do senhor, vamos supor que a ação dê tudo errado. Quando o senhor passar a partir do 7º mês, nada impede que o senhor volte para o INSS e volte a requerer benefício. E aí, se ele for deferido, você não vai poder receber mensalidade de recuperação e o benefício junto. Você vai optar por o que for mais vantajoso para o senhor. Então, durante os primeiros 6 meses, não requer novo benefício, mas depois já pode requerer. Quer dizer que se eu somar esse tempo aposentado com o tempo de serviço, posso pegar o tempo de aposentadoria? A depender, pode sim. Aí, eu posso aposentar normal, né? Proporcional. Pode, tem que analisar a situação. Direitinho a sua situação. Ver se vale a pena. Vale a pena, realmente. Mais alguma dúvida, gente? Doutor, eu recebo todos os meses, né? E aí, cada mês que vem diminuindo meu dinheiro, vem R$21 descontado. Sim. Aí eu vou no INSS, faço tudo 20%, tiro. Aí daqui a 2 meses vem de novo, vem 19. Que negócio é esse? Aí eu tenho que estar todo mês do INSS dando baixa. Mas já tô cansada. Isso é muito estranho, né? Não é para vir desconto que a senhora não conhece no benefício da senhora, não. Felizmente a gente sabe que tem algumas fraudes, algumas situações aí de bancos que inventam empréstimos.
é bom investigar isso. É bom investigar isso direitinho. Ver do que se trata esse desconto, porque se tem desconto foi destinado para alguém esse valor, né? E aí a partir daquilo ali a gente tem inclusive pleitear algo contra o INSS ou contra a instituição financeira, né, também. Se foi um banco, por exemplo, que inventou um empréstimo para a senhora... Não, negócio de incêndio, essas coisas, tem incêndio na minha Incêndio? Aí eu disse do pessoal do INSS, ele é roubo, você está deixando roubar meu dinheiro. A obrigação é vocês, doutor. Disse isso. E eu quero saber o negócio de incêndio da minha casa, que está descontando esse dinheiro. Eu não queria brincadeira não. A questão do acréscimo de 5%, me parece que tem um entendimento na corte, né, a respeito desse direito, né, que ele vincula mais ao acidente de trabalho, né? Mas não, tem o que se aposenta. Não. Qualquer se aposentado. Qualquer, até por tempo de contribuição. Qualquer aposentado que esteja clinicamente necessitado do auxílio de terceiros. Ele pode estar nessa condição em razão de uma doença ou em razão de um acidente. Não precisa ser necessariamente de uma doença do trabalho ou de um acidente de trabalho. Qualquer doença, ou qualquer acidente, ou qualquer condição clínica que deixe ele necessitado do auxílio de terceiros vai ter direito a um acréscimo de 25%. Garantir esse acréscimo. Doutora, ela paga autônomo, ela deu entrada para a aposentadoria, só que ainda não chegou a comunicação, ela pode ficar pagando ainda todo mês? Ela está aposentada já sabe que não sabe se foi deferido ou não. Com ele. Então, continua contribuindo. Pagando, todo mês. Se é como autônomo, contribuinte individual, se você exerce uma atividade remunerada, tem que contribuir para o INSS, é obrigado. Mesmo aposentado. Mesmo aposentado. Mas se tiver a opção de não pagar, é melhor esperar vir o resultado, saber se está aposentada realmente para ir parar de pagar. Como essa questão está em análise ainda, vale a pena esperar um pouquinho aí para ver qual vai ser a resposta do INSS. Então continua pagando. Continua pagando que daqui a pouco vem a resposta. Certo? Oi. Doutor Antônio, eu sou aquele que fui cortado Sim. Aí aqueles lembram? Aí eu vi aqui, eu disse assim, vão lá, mandou o advogado lá, eu pego, não foi? Sim. E vem, aí para. Foi bloqueado o seu valor. Sei. Aí 2 anos. Aí eu entreguei assim, agora eu vou fazer a perícia no dia 11. Que bom. Aí eu vim só para participar, né? Que bom, então quer dizer que vai sair já a perícia, o senhor vai fazer a perícia? Que bom, pronto. Que bom, que joia. Valeu. Que bom que está encaminhado. Valeu. Pois não. Doutor, meu pai, ele é aposentado há algum tempo e ele, há 2 anos, ele foi acometido por câncer. Certo. Ele, até hoje, precisa de assistência de uma enfermeira. Certo. Para saber se ele tem direito ou não a esse 25%. Tem direito a esse 25%. Ele é aposentado já. É aposentado. Aposentado. Pronto. Se ele é aposentado, ele pode solicitar junto ao INSS esse acréscimo. Agora, a aposentadoria dele é de que tipo? Tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Muito provavelmente o INSS vai negar. E aí entra a situação judicial para poder aplicar aquele entendimento jurisprudencial, aquela decisão judicial no caso dele. Certo? Mais alguém? Ele já fez o lado. Já. Então, gente, muito obrigado a todos. Esperamos vocês aqui no dia a dia para tirar suas dúvidas, qualquer comentário.